bem-vindo! Eu sou o Rafael Guarnieri, diretamente da FISPAL 2025, host do Pô de Trás da Cozinha, esse ano em collab com a Netter Lavadoras, criado o Netter Talks. A ideia é tentar levar semanalmente novidades, as fofocas, as brigas, ou seja, tentar levar um pouco do mundo da cozinha até você. Então é você que vai definir se a gente continua ou não. Então já clica no botão aí de se inscrever, já segue a gente. E assim você diz, pelo menos pra mim, se eu tô no caminho certo ou não. Esse é o Netter Talks número 9. E acho que de todos, primeiro chefe de cozinha que vem pra me ajudar. Que porque responsa, eu acho que responsa nem é a palavra. Eu acho que é... Que beleza. É isso. Porque eu falei com muito nutricionista, muito projetista, e agora a gente vai ter uma visão diferente, com plano de fundo à feira, mas também tudo o que está acontecendo no mundo e no seu mundo. Seja bem-vindo, Diego Carrilho ou Carilho? Carrilho. 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 Abrasileiraram o nome, era LL, mas na hora do registro colocaram o LH no final, então Já virou Carilho mesmo. Carrilho. Carrilho. Seja bem-vindo, meu brother. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui. Confesso que um pouco nervoso, mas... Primeiro podcast? Primeiro podcast. Tá vendo aí? Já consegui, então... Alguma coisa, novidade, você vai sair daqui. Ou cancelado, ou amado, de repente. É isso, vamos que vamos. Vamos ser positivista. Vamos lá. Eu gosto, Diego, a gente já tem o plano de fundo aqui da maior feira da América Latina para ajudar a gente, mas eu gosto sempre de aprender com quem eu tô conversando. Como é que você veio para esse meio? Já escutei de vários tipos de pessoas que eram de meios completamente diferentes, sei lá, moveleiro e acabou caindo na cozinha, mas eu gosto então de aprender. Me fala como é que você virou chefe, nem como chefe de cozinha, mas como é que você veio parar na cozinha? Na cozinha, cara, todo mundo tem uma história... Todo mundo não, mas todo mundo conhece aquela história um pouco romântica da cozinha, que é, cozinhei com a minha avó. Cara, comigo não teve nada disso, foi a cozinha... Voltando pro princípio, acho que quem vem de classe baixa não escolhe muita profissão, tá ligado? A gente vai trabalhando com o que aparece. Então, eu também comecei a trabalhar com 12 anos de idade. Meu pai é aposentado como cobrador de ônibus. Minha mãe também sempre dona de casa, trabalhou em casa, cuidou dos filhos, 4 filhos, tinha muita coisa para fazer em casa. Então, 12 anos já comecei a ripar e aí foi diversas coisas. Mas com 14 anos, eu tive o meu primeiro emprego registrado, que na época ainda podia registrar com 14 anos de idade. Então, com 14 anos, eu fui registrado e eu acho que tudo começou nesse supermercado que eu trabalhei. Era um supermercado de vila que existe até hoje, chamado Estrela Azul, fica ali na Guilhermina Esperança, na Zona Leste ali, perto de Patriarca, para aqueles lados. Eu entrei lá com 14 anos e saí de lá com 17. Eu comecei como empacotador, fiquei um tempo empacotando compra mesmo, depois eu fui trabalhar na seção de frios. E aí lá eu comecei a fatiar presunto, comecei o contato... Eu tô contando isso porque, pra mim, na minha cabeça, o meu contato com a parada começou aí. É claro que eu olhando pra trás hoje em dia, eu lá naquela situação, jamais. Falar que eu tava amando tá ali, cortar mussarela na máquina o dia inteiro, não tava. Era manual? Não, aí tinha umas automáticas ainda, mas eu prefiro a manual hoje em dia, ó que doideira. Depois naquela época eu ia te dar, era manual. Vamos voltar lá que eu vou deixar. Não. Eu prefiro hoje em dia, porque aí hoje o trabalho da manual é um pouco mais delicado, mas enfim. Então eu considero o início da minha carreira nesse supermercado. O que eu fiz antes era meio biquinho, irrelevante. Vendi espetinho, esse foi meu primeiro contato com a comida. Vendia espetinho na Praça do Forró, uma praça na Zona Leste também. Vendia junto com meu pai. Então esse foi meu primeiro contato servindo comida, mas eu nem considero, era moleque, mais atrapalhava do que ajudava. Ia lá só pra ficar zoando, né?
E meu pai levava porque era um momento que tinha ali pra gente curtir, então era maneiraço. Então, nessa sessão de frios, comecei a trabalhar sempre bem focado, sempre, modéstia à parte, trabalhei dando sangue, e lá eu conheci um promotor da Cerati, que é uma indústria é um frigorífico, uma indústria de alimentos, que é famosa pela mortadela, a famosa mortadela Cerati. Então eu comecei a trabalhar lá, isso eu tinha 17 anos, o Eduardo, que na época era promotor, ele ia nas lojas que a Cerati vendia, fatiava os produtos da Cerati só, não manipulava outro produto, colocava na gôndola de venda e ia embora para outro endereço. Isso é muito comum, todas as empresas de grande porte têm, inclusive não só na seção de frios, mas se você for em qualquer supermercado, aqueles repositores, a maioria são das próprias marcas, que está ali para o produto não ficar parado no estoque, uma estratégia muito boa de trade. Então, ele ia lá fatiar os produtos da Cerati, a gente pegou uma amizade, ele falou, cara, não quer trabalhar para a Cerati? Eu falei, porra, vamos, tô aqui no mercadinho de Vila, mano, vamos embora. E aí eu fui pra Cerati com 17 anos, e lá... Bom, na Cerati eu fiquei 12 anos da minha vida, então a minha escola literalmente foi a Cerati. Então eu entrei na Cerati com 17, e quando eu saí da Cerati, eu saí para ser sócio do Empório Pata Negra. Então, resumindo a história da Cerati para não ficar tão longo também, eu entrei na Cerati para ser promotor de venda, igual eu já tinha habilidade com máquina de frios, já trabalhava nisso todo dia, tinha uma certa facilidade. Então eu ia todo dia e fazia 7 lojas por dia, botando o produto da Cerati para rodar. Me destaquei porque eu tinha uma certa agilidade, e aí eles me promoveram para degustador. Eu não sei se existe essa palavra, mas era o nome que era dado para essa função. Eu não sei se existe essa palavra, e eu vou explicar o que um degustador faz. Na época nem era Ramon ainda, era uma pizza, que era uma pizza resfriada, enfim, um lançamento que nem existe mais. E eu assava as pizzas e ficava no supermercado oferecendo para as pessoas. Esse é um demonstrador, um degustador que eles chamam. Então eu ficava fazendo isso, e aí o projeto da pizza acabou, eu não tinha mais espaço para voltar para promotor, e aí eles me colocaram para fazer degustação de Ramon. E aí foi então que eu conheci presunto em 2012. Então em 2012 eu ia para as lojas dos Pão de Açúcar e ficava ali cortando o Ramon na faca e dando para a galera provar, porque ninguém sabia o que era. Em 2012 ainda era muito tímido o mercado de presunto. Então eu ficava nas lojas dando presunto para a galera provar e fazendo bandejinhas para colocar no ponto de venda para facilitar a venda. E aí em 2014 a Cerati resolveu me mandar para a Espanha para estudar Ramon, e aí eu fiquei lá na fábrica de uma das maiores indústrias, que é a Monte Nevado. E na Monte Nevado eu fiquei lá um tempinho aprendendo sobre produção, sobre o que acontecia na carne durante o processo. Aprendi tudo sobre presunto, aprendi desde o processo de como cria o porco. É claro que uma pincelada rápida nessa primeira viagem, mas eu vi desde o pasto até o produto na final nos restaurantes, no ponto de venda. Então, quando eu fui fazer esse estágio, eu entendi realmente o valor daquele produto. E só uma observação, foi minha primeira viagem internacional, então para mim foi muito marcante. E é por isso que eu sempre falo, Ramon para mim não é só um produto, é muito mais do que um produto, é uma bagagem que vem atrás, violenta, de lembrança quando eu trato desse produto. Então, aí, fui para Espanha, voltei, aí eu comecei a viajar, dando treinamento sobre presunto ainda pela Cerati. Então, a Cerati, eu tive a oportunidade de viajar por todas as capitais do Brasil, palestrando sobre presunto para redes de supermercado, enfim. E o Empório Pata Negra era um dos meus clientes.
eu dava suporte para o Empório Pata Negra. O Empório Pata Negra na época era só um e-commerce, não tinha loja física, não tinha restaurante. E por meados de 2015, não, 2017 talvez, acho que foi meados de 2017, o Gustavo e o Mário, que era proprietário do Empório Pata Negra, me chamaram e falaram, cara, vem trabalhar com a gente. Aí eu falei, pô, não vou largar uma indústria... Uma história. E é uma, querendo ou não, a Maserati é uma indústria, pô, gigante, grande, tem nome. E eles estavam me chamando para trabalhar num e-commerce que era uma casa e 2 notebooks. Era literalmente isso, na rua Agostinho Gomes, no bairro do Ipiranga. E aí eu falei para eles, cara, eu venho, mas só se for para ser sócio. E aí eles toparam, e aí eu fiz um trato comercial com o Mário, comprei 25% da parte dele, do negócio, pedi as contas na Cerati e falei, agora a minha vida é fazer isso, cara, funcionar, porque é a única parada que eu tenho, tá ligado? Antes de chegar a sócio já do Pata Negra, você falou, 2012, você estava ali mostrando pra galera o que era Ramon, porque ninguém sabia. Eu também não sei o que é. Então deixa eu só pegar esse gancho de aprender. Vambora. Não que você tenha propriedade, que, né? Você não aprendeu quase nada, só viveu a vida inteira. Tô aprendendo até hoje. Explica pra mim primeiro o que é Ramon e depois aprofunda nessa parte da Espanha que eu queria... Tá bom. Cara, o Ramon, basicamente, assim, resumidamente, é um pernil de porco. Quando a gente fala Ramon, a tradução da palavra para o espanhol de presunto é Ramon. Então, é só uma tradução de palavra presunto. Aí a gente tem algumas classificações, algumas diferenças. Mas, basicamente, é um pernil de porco maturado por um longo período. Então... como que é o processo de fabricação disso em um formato pocket? A gente pega o pernil, taca sal, depois de um período limpa o sal e deixa ele pendurado dentro de uma sala secando. Cara, em poucas palavras, é assim que se faz um presunto cru. Quanto tempo dura esse processo? Depende, tem presuntos hoje ficando pronto com 8 meses, 10 meses de maturação, que eu não considero um presunto de boa qualidade. Esse é o mais rápido. É o mais rápido. Então é um presunto que a gente tem muito acesso a eles nas cartelinhas. Quando a gente vai comprar presunto cru, geralmente as pessoas compram aquelas cartelinhas industrializadas que vem um presunto fatiadinho, bonitinho ali. Esses são presuntos com baixa maturação. Ele não tem muita complexidade de sabor, então quando você coloca ele na boca, você vai sentir basicamente sabores primários, sal, não vai sentir muito anasalado, você não vai sentir muito aroma, porque ali não tem mesmo. Porque isso só acontece em produtos que levam longo tempo de maturação, porque são reações químicas que vai acontecendo na carne que vai liberando esses aromas. É igual vinho, é igual várias outras coisas que a gente sabe. Então, o tempo de maturação pode ser de 8 meses, como pode ser de 72 meses. Como tem um presunto da Roselito, que é uma marca muito famosa, que tem uma linha chamada Roselito Vintage, que aí eles têm uns presuntos de 72 meses de maturação. E aí a variação de sabor é assim, absurda. E muita gente, o que eu percebo, que acaba comendo esse presunto de prateleira, que não estou dizendo que é ruim, tá? Mas é um presunto de entrada e às vezes não gosta, e não passa para a próxima fase de provar um presunto bem maturadinho, e acaba perdendo de conhecer uma coisa que eu considero muito boa, e tá tudo certo também quem não gosta, porque sabor, cada um tem o seu. Mas basicamente o que é o presunto? Um pernil que passa por um longo processo de maturação. Então ele desidrata. Contrário do que as pessoas falam de cozimento, ele não passa por cozimento. Ele não passa por defumação. É só sal e tempo. O processo é de desidratação. Ele vai tirar toda a água que tem dentro do músculo. O músculo é composto por água, então o sal tá ali para expulsar esses líquidos e conservar. E ele não pega sabor do ambiente ali? Pega. Tá. Isso que é
por isso que o Ramon eu considero muito igual ao vinho. Por exemplo, se você pega um presunto, sei lá, vou dar o exemplo do presunto das 5 Rotas, que fica em Rabugo. Fica ali no sul da Espanha. O sul da Espanha ele é mais quente. Então ele tem um microclima para aquela região. Isso passa para o presunto. Por quê? Se a gente está numa região mais quente, tendenciosamente as fibras da carne ficam mais abertas. E aí você tem mais facilidade de infiltração e outras reações. Quando você vai mais para o norte, ali, você vai, sei lá, pega a Monte Nevado mesmo, que fica perto de Segóvia, ali é mais frio, então você tem a fibra um pouco mais fechada. Então isso já dá uma outra característica para o presunto. É característica do presunto do sul não limpar o bolor que fica externo. Característica do presunto do norte é limpar o bolor que fica externo. Então tem alguns detalhes que quando você vai se aprofundando, você vai se apaixonando pela coisa. E aí é o que eu falei, eu não sei nada de presunto, porque quanto mais você vai se aprofundando, você fala, nossa, como eu sou um idiota. Porque é muita coisa para aprender. Se ele, Belo, tá falando que não sabe nada de presunto, eu e você... Mas é que o que a gente tem acesso aqui ainda é muito básico, né? Porque se a gente pega a história do presunto, o presunto é feito desde o século II a.C. O primeiro registro do presunto é na Era Romana, quando Espanha nem se chamava Espanha ainda, era dominado pelo Império Romano, e Dioclésio, que era um imperador, já exportava Ramon para Roma. Então a gente está falando de um produto que traz história, que traz cultura. Tradição. Cara, eu sou apaixonado por presunto. Muita gente que vai estar olhando isso vai falar, tá falando uma parte de babaquice. Mas é uma parada que eu gosto. É como se fosse, por mais que seja meu trabalho, para mim também é um hobby, sabe? É que nem um cara que é apaixonado por vinho e trabalha com vinho. Pro cara é maravilhoso. O cara que, na sua área, você deve ter uma coisa dentro da sua área que você goste. Então, para mim, Ramon é um pouco de hobby também. Então, eu fico Você fala com um brilho no olhar, daí é gostoso de ver. E eu te colocar numa situação que você foi falando e falou, tem uma galera que não tira o bolor. Isso. Aí deu um arrepio na espinha, assim, tipo... Eu imaginei uma peça de carne pendurada, embolorada, assim. E 70% do meu público é nutricionista. Elas também arrepiaram um pouquinho. Cara, como que... nutricionistas me odeiam, é sério. Desculpa quem tá assistindo, mas é verdade. Porque o Ramon, ele é um produto vivo, assim como os queijos. Por exemplo, se você pegar um queijo parmesão, ele também leva um processo de maturação. Você já deixou um parmesão fora da geladeira e ele começa a apresentar bolor. Aquele verdinho ali nas pontas. Mas isso, é claro que o bolor tem algumas características. Não são todos os bolores que são... Vai ficar passando o dedo no bolor e comer, vai morrer. Mas o bolor do Ramon é o mesmo bolor do queijo brie, por exemplo. Então, todo produto que é maturado, a extração dessa umidade em contato com esse ar externo vai formando esse bolor branco. O que não pode acontecer é deixar acumular, porque vai acumulando ácaros ali. E aquilo sim pode contaminar a sua peça. Mas o bolor é natural do produto. Isso, se não apresentar bolor, aí sim eu acho que tem alguma coisa errada. Porque é sinal que não está sendo... A peça não está desidratando. O processo não está ocorrendo. E existe norma para isso? Ou seja, tipo assim, só de bobeira, as nutricionistas te odeiam. Porque, na real, se vê produto embolorado no ponto de venda, tem que tirar. Não, no ponto de venda sim, mas você hoje, não nem quero ainda entrar no Pata Negra, mas... Pata Negra, correto? Sim. Mas lá você faz esse processo? Não, lá tem os presuntos, tá tudo exposto, lá não tem produção. A produção dos presuntos Granero fica lá no sul, em Flores da Cunha, que é a marca que fornece para vocês. Mas o que você tem lá tá embolorado? Eu digo assim... Sim, fica embolorado. A Nutri chega lá e fala... Não, então, aí o que acontece? Tem, óbvio, a Nutri que chega lá e fala, pelo amor de Deus, limpa isso. Tem, que é normal. Eu gosto de ver porque... Eu gosto, é uma coisa que eu... Cara, você sabe o que tá acontecendo. É isso. E quem sabe também, chega lá e já gosta. Já tem a percepção espanhóis, que iam lá... gostavam pra caramba, mas eu também entendo o público que vai lá e não entende.
E tá tudo bem não entender, Isso aí não tá vendendo faz tempo, tá embolorado. E aí, agora acaba limpando. Mas eu já fiz alguns conteúdos falando do bolor, falando de um monte de coisa, mas ainda assim eu sinto que a galera tem uma certa restrição, sabe? Quando o assunto é carne embolorada. Já tive vários debates até com peixe cru também, enfim, de outro segmento, é claro. Mas tá aí o dry age, tá aí um monte de coisa pra desmistificar tudo isso. Chegamos, entendi como você chegou ao mundo da cozinha e, cara, não imaginaria que seria por esse caminho. É a primeira vez que eu vejo um chefe de cozinha. E quero até entender se você virou chefe de cozinha ou não. Já vamos cair aí. O caminho para chegar até a cozinha, captei. Tá. Você foi para Espanha aprender mais sobre presunto. Presunto, isso. Sobre Ramon, Rafael. Sobre Ramon. Aprendeu, entendi como você vira sócio do pessoal, e aí? A cozinha? Você agora é um cara que conhece muito de Ramon. Sim. Um cara que é sócio de um e-commerce. Mas até agora você não falou pra mim se você vai cozinhar e nem se vocês vão abrir portas. Tá. Não, eu vou abrir portas, mas só pra gente fazer uma linha do tempo e todo mundo entender. Quando eu entrei no Empório, o Empório era só o e-commerce, mas como eu já disse, minha vida não foi lá essas coisas de facilidade, então eu sempre fiz bico. Eu trabalhava na Cerati, fazia bico à noite para ganhar um extra. E os bicos sempre era voltado para gastronomia. Então foi aí que eu comecei a aprender sobre cozinha. Então tinha muitos buffets, chefes de cozinha mesmo que me chamava por eu ter contato com eles através do Ramon, porque eu ia lá no restaurante dele, dava treinamento sobre Ramon, pegava amizade com o cara e falava, tiver precisando aí, pode me dar um salve que eu venho correndo. Então foi assim que eu comecei a ingressar na cozinha, meio que sem saber nada, mas observando muito, aprendendo muito com a galera. Então eu sempre ficava quietinho na minha, fazia o que tinha que fazer e ficava curiando dos outros pra, tentar pegar uns macetinhos. E aí eu fiz isso por um bom tempo. Aí quando veio o Empório, aí eu já estava como sócio, a gente começou a vender bem. E aí a gente sentiu necessidade de abrir uma loja física, porque a gente vendia pata negra. E para quem não sabe, o pata negra pode chegar a custar aí mais de 15 mil reais. Calma, o pata negra é o quê, então? É um presunto de uma categoria mais... É um nome de um... na verdade não é um nome, é uma... Classificação? Vamos colocar como uma classificação. O nome correto não é pata negra, mas é o nome que popularizou. Depois a gente pode até explicar. Mas o presunto custa, pode chegar a 17 mil, 20 mil reais uma pata. Então, tinha algumas patas que a gente vendia pela internet e o cara não se sentia confortável, até porque a gente trabalha com um público que tem uns moldes um pouco mais antigos, não tem muita confiança em botar os dados do cartão num site, ainda mais por um valor de compra alto. Então a gente falou, vamos abrir um espaçozinho que a gente consiga que o cara venha buscar a peça e tome um cafezinho. A ideia sempre foi essa. E aí a gente abriu um espaço ali na Rua Bom Pastor, que é o Empório Pata Negra, até hoje tá lá, Rua Bom Pastor 1644. E aí a gente abriu o showroom, só que quando a gente abriu, veio a pandemia. E aí a gente ficou desesperado, acabamos de abrir a loja física, né? Só que a gente performou muito bem, porque o nosso e-commerce já tinha mais de, anos. O seu forte já era o e-commerce, aquilo ali ia ser novo, né? É isso, então quando veio essa situação, infelizmente muita gente sofreu e a gente não tem nem que discutir sobre isso, mas a gente performou muito bem, porque o e-commerce, a gente cresceu assim 300% durante esse período. Restaurantes fechados. Tudo fechado, mas as pessoas queriam comer bem. Então a gente vendia produtos... a gente sempre fez uma curadoria muito chata de produto. Então a gente trabalhava com produtos excelentes. E aí, ficou aquele vai, não vai. Eu falei, depois de um período, né? Ficou aquele abre e fecha, take away, papapá. Aí eu falei,
vamos fazer uns takeaway aqui de sanduba catalão, que foi daí que surgiu o restaurante. Falei, vamos fazer o sanduba catalão, que é um pão ciabatta cortado ao meio, com um molhinho de tomate à base de alho, azeite. Cara, tomate cru, ralado, nada de técnica, nada de nada. Azeitinho, sal, rúcula, Ramon pra caramba e o pãozinho tostadinho quentinho. O cara sabe que ele ia vir aqui, ele faz um baita de um sanduba, aí ele desenha na cabeça da gente. É isso, essa era a ideia. Um baita de um sanduba delicioso, e agora a gente tem que ir lá comprar agora. Tem que ir lá. Mas aí a gente fez esse sandubão e nos eventos eu fazia uma croquetinha de Ramon, que é, cara, tradiça da Espanha. Então a croquetinha de Ramon a gente aproveitava as aparas e fazia. Então eu falei, pô, vamos fazer esse sandubinha e a galera vem pegar aqui e já conhece a nossa loja. Essa era a estratégia. Aí a gente fez o primeiro final de semana, segundo final de semana, terceiro final de semana, tava abarrotado de gente. Deu muito bom. Deu muito bom, mas não por conta da loja, por conta do sanduba de Ramon, porque era novidade. quem que vendia sanduba de Ramon? Eu nunca comi. Cara, era tipo difícil. Eu nunca comi, aquela vozinha triste tentando, tipo... Tentando induzir a chegar né? Passa lá, vai, tá ligado, Chaves? Então, aí quando a gente começou a fazer essa parada, começou a dar muito certo. E aí minha cabeça é meio maluca e já liguei os alertas. Eu falei, cara, vamos abrir um espaço de atendimento. Aí meu sócio, ele era mais conservador, ele falou, mas você tá maluco, velho? Eu falei, não, vamos... E vocês estão dentro da pandemia? Ou já tá saindo? Não, já tava saindo, Tá. Aí já tava naquele período abre e fecha. E aí, enfim, aí depois passou o período da pandemia e a gente resolveu montar o restaurante. E aí a gente montou o Empório e o Empório Pata Negra foi minha primeira cozinha profissional que eu trabalhei. E você é o cara que... Porque aparentemente... Isso é maluco. Não, isso é né? maluquice, isso. E eu adorei a trajetória, cara. O cara tava lá fatiando frios e no decorrer do tempo ele tá montando... Não é que você tá entrando numa cozinha, você tá montando um negócio, porque você podia seguir ali com o e-commerce, tá tudo certo. E-commerce. Mas Mas você- é que eu sempre gostei de atender pessoas. Lidar com gente. O meu lance eu preciso fazer... Parece meio fantasioso, meio folclórico, mas eu me sinto bem quando eu vejo a pessoa sentando no lugar que eu vou servir um rango e ela sai de lá melhor do que entrou, mano. Tipo, pra mim é isso que vira. Tipo, eu andar no salão e ver a galera feliz, sorrindo. Porque comida é energia, velho. E quando você tá ali fazendo a comida, você tá passando um pouco de energia. Tem gente que acredita, tem gente que não. E aí, paciência. Eu não vou abrir essa discussão. Eu acredito muito que a energia que a gente tá pondo na comida e você vai comer isso depois, isso passa pra você, velho. Então, quem trabalhou comigo sabe, eu sempre tentei fazer o ambiente de cozinha ser o mais leve possível. E quem passou na minha cozinha sabe que a gente sofre. Tem o lado bom e o lado ruim com isso. Mas eu sempre mantive isso porque eu sempre acreditei que uma cozinha feita com sorriso gera sorriso. Uma cozinha feita na brutalidade vai gerar energia ruim e eu não quero que passe isso para minha comida. Eu sempre trabalhei nesse propósito. Então, para mim, foi natural quando eu vi eu servindo sandubinha, quando eu vi a galera comendo as croquetas, achando animal. Eu falei, mano, é isso. É essa parada, eu quero montar um restaurante. Eu já gostava, eu já trabalhava com isso. Aí eu falei, pô, eu vou montar um restaurante, mano. Aí o meu sócio acreditou, mas ele, cara, por mais que ele seja conservador, ele acreditou na minha loucura, assim. Ele Porque pagou também pra ver. os números que deram ali Não, tava indo muito bem. Eu digo, depois que você fez o sanduba ali, a galera mostrou que gostou. Sim, também. E a gente foi cauteloso também. A gente não fez nada na loucura, mas a gente fez tudo, cara... vou te contar como é que foi os primeiros dias de restaurante. É bizarro. A galera não vai acreditar, mas o Empório Pata Negra começou servindo Ramon, sanduba em pratos de acrílico. O vinho era num copinho de acrílico. E a mesa era um carretel de fio. E a cadeira era outro carretelzinho de fio. E aí o Empório era uma casa. Então a casa tinha uma entradinha de rampinha, tipo de carro.
E era ali que você sentava, mano. Então você sentava de lado. Saía com os curiosos, tá ligado? É sério, tem foto, depois eu te mostro as fotos, lombar. vídeo. E foi assim que começou o Empório, mas pela experiência do Ramon, e eu acho que pela energia também seu que a produto gente... é muito bom, o então. produto é muito foda, velho. Tipo, o Ramon, ele se vende sozinho. É uma peça que eu falo pra todo mundo. Mesmo que quem tá trabalhando com o Ramon não ganhe tanto dinheiro, se a peça se paga, já tá valendo. Porque o Ramon, quando você entra num restaurante, ele é marcante. E não é todo lugar que você vai num restaurante tem uma pata lá, o cara cortando na faca. Eu sei que pra operação é uma bosta, velho. Eu tô falando real, assim. Pra operação é muito difícil ter Ramon. Porque aquilo precisa de uma pessoa determinada pra cuidar do Ramon. E dentro de uma operação vai um corta, vai outro corta. Cara, vai acabando com o corte e você vai tendo desperdício de peça. E aí isso acaba virando custo, em vez de ser lucro. Eu entendo perfeito e, cara, já tentei ajudar vários restaurantes a engrenar com o Ramon. Mas quando dá certo, é um produto muito bom para se trabalhar, cara. Gera muito valor. Pegando esse gancho de starta um restaurante, um anexo do Empório, entendo que ele parece... Eu fui desenhando, tá? Sim, Então eu sim. fui desenhando o Empório, as coisas lá pra comprar, que eu podia comprar e levar, que agora eu não preciso passar meu cartão na internet porque eu morro de medo, eu vejo a cara do cara que me vende, e eu já vejo ele várias vezes, então ele não vai fechar a porta e sumir. O restaurante nasce ali como uma lanchonete, algo meio que improvisado, rústico. Pode ser. Tal, tô montando. E maquinário pra isso daí? Pegando como pano de fundo a feira, foi meio que não precisa muito, é uma faca não, e a peça? Precisava. Se for só no início lá, quando a gente tava só servindo sandubinha e a croqueta, o que a gente tinha de maquinário era uma máquina de frios e uma fritadeira de bancada. E era só. E Não, mas isso é legal. É legal saber. Forninho. Por causa do pão, pra fazer a... Isso, pra deixar um pão mais tostadinho. Então foi assim que a gente começou o Empório, cara. E aí a gente foi comprando tudo aos poucos. A gente foi comprando, cara, um fogão. Depois, agora vamos comprar... Compramos isso. Agora vamos comprar... E foi assim. E aí o Empório se tornou o que é hoje. Hoje é uma... Cara, graças a Deus, assim, eu posso dizer que o Empório é uma referência de restaurante espanhol em São Paulo. A gente... saiu o rolo de fio? Saiu, porque você fala, existe. Não, tá eu e o Belo aqui sentado assim ainda. Não, a gente já existe. Como é que tá hoje? O Empório Pata Negra, ele já tem, cara, eu acho que já vai completar 12 anos. Caraca. Como restaurante, eu acho que já tá indo... Posso estar falando besteira, mas eu acho que tá indo pro 3º ano. Eu acho que tá indo pro 3º ano. E, cara, nesse pouco tempo, assim, de quando o Empório inaugurou, nesse 1 ano de Empório, cara, a gente foi citado em várias matérias, a gente foi avaliado pela Veja, 3 estrelas, a gente ganhou um prêmio da Espanha, reconhecendo o Empório Pata Negra como um autêntico restaurante espanhol. Então, assim, cara, é loucura olhar pra trás e ver como foi feito. Mas é gostoso. Não, é gostoso pra caralho. É história pra contar, mano. Eu acho que a cozinha... Eu vejo dessa forma. A cozinha, pra mim, é o único lugar que você pode entrar e competir de igual pra igual. Eu sei que existe um monte de panelinha. Que existe qualquer profissão também. Qualquer profissão, mano. Existe suas panelinhas. Mas na cozinha é o único lugar, cara, que você pode começar na pia e pode sair como chefe de cozinha batalhando de igual pra igual. Porque dentro da cozinha não tem quem é... estudei não sei aonde. Porque faz lá o que tem que fazer, vamos lá. Porque fora da cozinha, eu acho que nenhuma profissão, você não tem chance de nem iniciar, velho. A cozinha, você pode iniciar, mesmo sem ter estudo. Eu não tenho faculdade de gastronomia, velho. Não tenho faculdade de gastronomia, eu contei minha história. Eu sou formado em marketing, a Cerati pagou minha faculdade de marketing também, eu não citei isso. Mas eles pediram para eu escolher um curso, eu escolhi marketing, fiz marketing. E aí eu fiz diversos cursos de gastronomia depois, mas cursos que não é faculdade. Fiz cursos livres, fiz muitos cursos no Lohan Sudô, que é, para mim, a referência master de gastronomia e ensina muito bem.
Mas eu não tenho faculdade, cara. E eu fiz esses cursos depois que eu comecei a ter um pouco de condição de pagar. Então, meu aprendizado na gastronomia foi indo pros eventos, cara, e trabalhando em festival, trabalhando em tudo que tinha oportunidade de trabalhar, velho. E isso daí eu acho que serve pra inspirar, de repente, quem tá ouvindo, porque você usou duas coisas que eu gravei muito, que primeiro, faca na caveira. Trampando, já registrado num lugar, mas já falando pro cara, se precisar, já faça um freela, ou seja, você tava em constante movimento e constante network, que eu friso muito, que essa feira, o seu dia a dia, você consegue fazer network o tempo inteiro. Não adianta só fechar a cara ali, cara, mas enfim, entendo quem não faça também. E eu acho que isso daí motiva você falar, pô, não sou um chefe de cozinha, terminei a gastronomia, não fez o caminho que seria, acho que o tradicional. O tradicional, mas estava o tempo inteiro estudando, se mexendo, cursos livres. E eu acho que isso dá uma inspirada. E você usou duas coisas, e eu queria dar uma provocada, que o primeiro você usou assim, pô, eu acho que a cozinha serve para nutrir, não só alimentar, mas nutrir a alma ali, o ambiente, a energia, você passar pelo salão, ver a galera rindo, e depois você usou a palavra tipo história, tipo, meu restaurante tem história. Eu queria provocar dizendo, o que você acha que tá acontecendo no nosso meio, que agora a gente tem muita dark kitchen, a gente tem muito negócio de comida comida que é para alimentar a barriga, para alimentar rápido. A ideia não é colocar um contra o outro. Existe público para tudo. Mas como que você olha para esse negócio? Cara, eu vou dar o meu... Não tô dizendo que eu tô certo nem que eu tô errado. É o meu ponto de vista sobre tudo isso. Eu tenho refletido muito. E o Mi Casa, que é o meu projeto, também tem um pouco a ver com essa reflexão do que tá rolando no mercado. Porque hoje você não sai de casa para se alimentar. Cara, você sai de casa para ter experiência, você sai de casa para ter um rolê, você sai de casa para ter um momento com a sua esposa, você sai de casa para ter um momento com seus amigos. É óbvio que a comida, para quem gosta de gastronomia, acaba se tornando prazeroso, mas o cara não vai ali para comer, se alimentar de fato. Porque se alimentar de fato, você pede um iFood. Você come em casa o arroz e feijão normal? Cara, você pede uma comida. Hoje em dia a gente tem muita qualidade nos delivery. Você come bem no delivery, você consegue comer bem. Você respeitando umas regrinhas e saber o que viaja bem, cara, você come tranquilão. Então eu acho que as pessoas hoje saem de casa para ter experiências. Hoje a gente vive nesse mundo de aparência, de experiência. E eu acho que é isso que a galera tá buscando. Não é só... Hoje em dia não adianta mais você servir só uma comida boa. E eu vou ser bem polêmico agora. Eu acho que a comida nem é mais o principal do restaurante, cara. Eu acho que só a comida boa não sobrevive hoje. Esse é o meu ponto de vista. Posso estar falando um monte de groselha, mas é a forma que eu enxergo. Cara, hoje é um conjunto de fatores. O restaurante é muito complexo. Porque você tem... de novo, você não tá ali para alimentar, você tá ali para gerar uma experiência. Então a pessoa tá te avaliando desde a hora que ela saiu de casa, mano. Se o trajeto é longe, eu lá no Ipiranga sofro demais com isso. Porque eu tô fora da rota gastronômica. E quando você tá falando de um público que come Ramon, estereotipando, mas... Cara, vem... nichando, né? Vem um pouquinho daquele miolinho. Que dá 40 minutos pra chegar no Ipiranga. E depende do horário. Dá 50 também. Minutos, dependendo do horário. Dependendo do horário, dá 1h30, mano. Então, assim, você tem que estar com muita vontade de comer Ramon, mano. Então, a experiência começa quando o cara decide aonde vai comer. Isso, minha análise, tá? Aí o cara tá no... Por que eu tô falando isso? Porque se o cara tem 40 minutos de trânsito, tem 40 minutos de possibilidade pra dar uma merda no meio do caminho, o cara chegar estressadão no meu restaurante, mano. Se eu tô mais próximo do meu cliente, eu evito que dê merda no meio do caminho e evito que ele chegue estressado no meu restaurante. A experiência começa quando ele decide onde vai comer.
Eu penso dessa forma. E aí eu tento minimizar todos os pontos de alerta até ele chegar na minha casa, até o prato de comida chegar na mesa dele. Muda o seu olhar pro atendimento já de recebimento, isso, de host. Porque aí, cara, eu tenho que me preocupar. Como o manobrista tá recepcionando o carro dele. Aí depois do manobrista, ele passa pela minha roster. Aí como que ela tá recepcionando? Aí depois tem o garçom. Aí depois tem o cara que vai oferecer o vinho. Aí depois é o time de comida. É tudo ensaiado. Então, e depois tem a avaliação da comida também. Porque não adianta você ter tudo isso bom e servir um prato de merda. Mas não adianta você ter tudo isso ruim e servir um prato bom pra caralho. Entendeu? Então, pra mim, hoje, gastronomia, o restaurante é um lugar pra você sair e você ter uma experiência boa, gostosa. Você não precisa servir nada mirabolante. Cara, a pessoa só quer ter uma experiência foda. Que hoje em dia, em São Paulo, com tanta correria, com tanta fila, cara, você vai sair pra comer hoje... É um inferno sair pra comer. Tô mentindo? Não. Cara, você vai para grandes lugares de gastronomia, você não consegue parar o carro. Pô, você vai no restaurante, você tem que ficar 50 minutos de fila de espera, isso se você não fizer uma reserva. Então, sei lá, eu acho que restaurante não é só alimento, não é só comida. Já foi, eu acho que... E ainda sempre... A comida sempre vai ser o coração da coisa, óbvio. Vai ser sempre o foco, mas hoje só a comida pra mim não vai. E eu concordo plenamente, porque hoje sou casado, tenho um filho, então restaurante para eu sair tem que ter uma área kids. É isso. Vamos dar um exemplo. E muitas das vezes, olhando, conversando com você, você tem um feeling e você fala com... Você pode estar me enganando muito bem também. Lembra que eu fiz marketing. Agora deu um estralo, eu falei, querida, mas pode estar me enganando muito bem, mas eu vejo que tem muitas das vezes a pessoa, sabendo disso, escuta esse bate-papo e fala, pô, verdade, isso. Eu tenho que pensar mais na experiência, mas ele... E ponto final. Então ele vai lá e joga um brinquedo lá. Ele joga um brinquedo lá. Não fez a experiência, vai te dar trabalho. Me dá mais dor de cabeça, você vai porque ter que ficar seu filho toda hora. Não, mano. Pior, quantos brinquedos eu fui e o brinquedo era mais perigoso do que se deixa o moleque brincar lá na mesa. É isso que eu falo, que não tá pensado, só botou por botar, mano. Eu fui num restaurante que a experiência era animal, não vou falar o nome do restaurante, e aí veio o leão com a tatuagem de um beijo aqui, mostrando a tatuagem de beijo no pescoço, tá ligado? E eu, não, cara, mas era só colocar uma segunda pele pra esconder, né? A tatuagem eu não vou falar, não, porque eu sou meio suspeito. Não, mas você imagina, você vê um leão e eu vejo um leão todo tatuado, tipo assim, eu vejo que fez porque tem que fazer. E eu acho que quando vira obrigação, cara, perdeu a essência, né? Perde o sentido, cara, porque a brinquedoteca serve pra tirar toda a sua atenção da criança e dar atenção pro que de fato faz sentido, que é a comida. E dá uma tranquilidade pra apreciar o seu prato, você tem que prestar atenção no que você tá comendo. Você não pode estar comendo e prestando atenção no seu filho. Você não vai sentir o sabor da comida. Você não vai sentir... Você não vai ver o garçom te servindo de forma correta. Você não vai ver o serviço do vinho. Você não vai prestar atenção em nada. Você vai prestar atenção no seu filho. Cara, ou você limita o seu público e realmente desenha um restaurante que não é para ir criança e tá tudo certo. Você desenha seu público. Dá para atender criança? Dá, claro. Eu vou atender o seu filho muito bem. Mas não é um lugar que eu tenho muita facilidade para atender criança. Então, com certeza, um pai de família não vai escolher o restaurante quando tiver com filho. Mas quando ele estiver sozinho, ele vai escolher. Ou não, né? Ou não. Estragou a experiência, que é o que a gente falou desde o começo. E pegando experiência e pegando o que você tá falando, você falou micaça. A gente tava falando do Pata Negra. A gente não... É que eu parei a linha do tempo ali nos 45. Tem que terminar a linha do tempo pra virar o Mikasa. Deixa eu dar um acréscimo. O Empório Pata Negra, eu acabei me afastando da operação. Eu não tô mais na operação do Empório. Para tocar um novo projeto, porque que nem a gente estava falando nos bastidores, em dezembro do ano passado, eu fiquei mal de cabeça pela operação, por tudo que estava rolando, cara, fiquei malzão, eu acho até que deu um burnoutinho aí, mas não tenho diagnóstico, então
Mas fiquei bem, bem ruinzão, assim, meio atrapalhado das ideias, meio desesperado, eu acho que a palavra é essa. Desesperado porque você vai fazendo tanta coisa e aí, puta, vai inflando. Você vai ficando com uma sensação de emergência em tudo. E aí, cara, isso não é saudável. E aí eu percebi que eu só tava resolvendo pepino todo dia, que é normal. Esse não é o problema, só que eu tinha parado de cozinhar. E isso pra mim pegou. E eu tava muito afastado da cozinha, não tava cozinhando. E aí eu tava num lugar que eu já tinha passado, que era escritório, planilha. E, cara, não é o mundo que eu gosto. Se você quer me matar, você me bota numa sala trancado. Eu preciso falar com pessoas, eu preciso atender público, eu preciso fazer comida. Eu sou esse cara de linha de frente. Eu não consigo ficar lá na planilha. Não me bota na planilha que eu não vou produzir, velho. E aí, como eu tava me forçando a fazer isso, eu acabei ficando com cabelo branco. E aí, daí que veio os cabelos brancos que você tava me zoando no início, ó. As piadas de backstage a gente não conta. Mano. Então, aí eu comecei a ficar meio, cara, tipo, começou a me... Ir trabalhar começou a ficar... Não começou a ficar legal, começou a... Puta, tenho que trabalhar hoje. Aí, cara, falei, não, pera lá. E aí conversei com os meus sócios, tudo, acabei me afastando. E aí eu fiz o projeto do Mi Casa, que é... Agora eu vou explicar o Mi Casa, que é... Mi Casa é minha casa mesmo, eu vou morar de fato no espaço. E eu continuo no Ipiranga, mais próximo do museu ainda. Mas eu aluguei uma casa, que é uma casa com um espaço legal, que vou ter uma boa qualidade de vida e vou ter meu restaurante dentro da minha casa. Então, a gente acabou de falar que restaurante hoje não é só alimento, é experiência. Você já se imaginou sair para jantar na casa de um chefe de cozinha? Não. Agora você pode. O Mi Casa. Então, eu vou receber pessoas na minha casa. Sem formalidade, tirando... Porque a gente estava falando até lá atrás das personalidades que a gente tem. E eu falei que dependendo do ambiente que a gente entra, a gente se molda automaticamente, porque eu acho que é instinto, né? Sei lá, a gente se acolhe mais, se ajusta, mais solto, né? E quando a gente está no restaurante, querendo ou não, a gente coloca a skin restaurante. E a gente fica um pouquinho mais educado, até por respeito aos próximos, né? No Mi Casa, eu acho que eu tiro esse filtro. Porque o Mi Casa, você vai sentar na sala da minha casa, a gente vai fazer jantares só para 20 pessoas, não mais que 20 pessoas, porque eu quero conversar com cada um. Porque o Mi Casa é para cozinhar com atenção e intenção. É para gerar energia, é para cozinhar, é para ser um ambiente gostoso. Então é um ambiente que você não vai jantar com a sua esposa lá e você vai ter pressa de ir embora porque os caras estão querendo atender a próxima mesa. Você vai chegar lá às 7 da noite e vai sair a hora que você quiser. Você não tem pressa de ir embora. Você vai ficar lá trocando ideia comigo, como se eu estivesse te recebendo para um churrasco em casa. E aí o espaço tem uma cozinha show, que você vai poder ver eu cozinhando junto comigo. Tem um espaço de piscina, então você tem umas cadeiras legais para quem gosta de ficar na área aberta. Tem a mesa central, que é um mesão na parte interna. Então o Mi Casa, além de ser meu estúdio de gravação, que eu também estou iniciando um canal no YouTube, eu já tenho um canal no YouTube, mas tenho um projetinho novo que eu vou iniciar. Então eu criei o Mi Casa para ser cara, como é que eu vou dizer? O meu habitat. Então lá eu acordei, eu vou ter conteúdo para gravar, eu gravo em casa. Eu vou ter evento, eu faço em casa. A minha produção eu faço em casa. Cara, tudo vai funcionar lá. Você acabou de ajustar o chefe de cozinha home office. É isso. Você achou que nunca ia conhecer um chefe de cozinha home office? É isso. Pronto. E aí, então, o Mi Casa serve como minha cozinha de produção também, porque eu continuo fazendo eventos. Eu tenho uma equipe que faz eventos com paella e corte de Ramon.
Então, você vai fazer um casamento, a gente tem 10 tipos de paella diferentes, então são vários sabores de paella, paella de coelho, paella de pato, paella de frango, paella de frutos do mar. Então, a gente usa aquele espaço do Micasa para minha cozinha de produção, a gente usa o espaço do Micasa para os meus eventos internos, eventos externos, a gente usa o espaço do Micasa para fazer eventos corporativos, então você quer uma experiência exclusiva para sua empresa, para 20 pessoas, para 30 pessoas, eu desenho, entro com cenografia e tudo, te mando um produto e se você quiser ainda trago uma equipe de produção e eles fazem um vídeo institucional do evento para você. Então o Micasa é meio modelar e além disso vai funcionar como meu escritório, que eu também vou abrir um novo e-commerce, então ali também vai funcionar como meu escritório de e-commerce, embalagem, despacho. E tudo isso vai acontecer na parte de baixo da casa e a parte de cima da casa eu vou morar, eu, minha namorada e 3 gatos. Só pegando como pessoa, Tá. quando você se afasta, quando você não fica tão legal, esse momento não tão legal, você acha que quando o Micasa, ele surge na sua mente, ele te recupera, ele te tira de lá, pensando que você estava mal, você primeiro melhora, eu tô tentando expandir isso para mais pessoas, porque eu acho que eu já senti isso, e o que me sugeriram foi que você tem que afastar um pouco do que você acha que está te fazendo mal, né? Então você se afasta um pouco, mas tem uma hora que tem que virar a chave. Sim. É o Micasa que te ajuda ou você foi para um esporte ou você... Porque você falou que não teve um tratamento, não teve um diagnóstico. Então, aparentemente, você não foi se cuidar não fui me cuidar. psicologicamente. Isso Como é é que um você- erro, tá? Aconselho todo mundo, depois que eu recentemente faço tratamento com psicólogo, acompanho, e aconselho todo mundo, cara, psicólogo é vida, mano. Tipo, não dá pra viver sem. Eu acho que ajuda muito a gente colocar os nossos pensamentos, organizar os nossos pensamentos, e só faz bem, né, cara? Não tem o porquê a gente ficar... pô... A pergunta parece estranha, pode parecer estranha, mas a gente está dentro de uma feira tecnológica, a maior feira da América Latina, mas maioria dos nossos bate-papos, né, Belo, cai no tema pessoas. É E pessoa pra pessoa, né? Não tem jeito. E será que estamos cuidando das pessoas? Sabe, às vezes a gente está focado na experiência, a gente está focado no negócio, dá lucro, resultado. Acabamos de ter um bate-papo aqui sobre sustentabilidade, sobre se o alimento é orgânico ou tem agrotóxico. E aí você surge com esse tema de tipo assim, pô, eu tava ali fazendo um negócio super legal e não fiquei tão legal. E eu queria entender, se você puder abrir, Claro. foi o Micasa um novo negócio que te tirou um resgate ou não, Rafa? Não, cara, eu comecei a respirar outros ares e aí saí. Cara, falar bem a verdade, não foi o Micasa que me resgatou. Bom, aí eu vou cair num tema, não é polêmico, mas o que me resgatou mesmo foi a espiritualidade, cara. Eu fui em janeiro, pra quem me conhece há muito tempo, quem é íntimo sabe que, cara, eu sempre fui um cara meio agnóstico, assim. Acreditava que tinha uma parada, mas não acreditava tanto, sabe? Sabia que tinha, mas cada um na sua. Tipo, mais ou menos isso. E aí em janeiro eu tive uma experiência maluca. E aí aquilo me levou para um caminho mais de espiritualidade. Eu não tenho uma religião, não sigo nenhuma religião, não tenho um dogma religioso. Mas eu frequento um lugar que trabalha a espiritualidade como um todo, fala do universo como um todo. E ali, cara, foi um lugar de sábias palavras escutadas, refletidas, que começou a abrir a mente para algumas coisas, começou a me trazer para a consciência. E o que eu mais aprendi lá é ter consciência da nossa consciência, cara. Que às vezes a gente age por emoção e sem razão. A gente acaba agindo por estar frustrado com alguma coisa, por estar ansioso com alguma coisa. Tá reagindo. Você está agindo com emoção, você não está agindo com a razão. E quando você entende que a consciência, você tem que sempre estar buscando ela,
senão você acaba deixando a emoção tomar conta, você vai por uns caminhos malucos e você acaba perdendo essa conexão com a sua consciência. Aí você tem uns burnout igual eu tive. Porque ali eu já não estava raciocinando mais. Eu já não estava tendo consciência do que eu estava fazendo. Eu estava fazendo aquilo apenas por reflexo de um sentimento. E aí ali me ensinou a resgatar minha consciência, mano. Me ensinou a botar o pé no chão e falar, não, mano, é isso aqui. É hoje. O ontem já passou e amanhã nem sei se vai ter, mano. Vamos focar no hoje, no que eu tenho agora, no que eu quero agora, no que eu tô fazendo agora. Aí eu comecei a dar uma acordada. Eu já tinha o Mikasa como uma fagulha, sabe? E aí eu falei, cara, é isso. Aí eu foquei no Mikasa e tô aí, tô batalhando. O Mikasa ainda não aconteceu, o Mikasa ainda é um projeto que tá bem no início. Amanhã, inclusive, tenho reuniões com um arquiteto para definir projeto, então tá bem no início. Mas é que nem eu disse, é minha casa, então eu não tenho pressa, eu não quero fazer nada com pressa, eu quero fazer tudo com calma. Tudo na paz, cara. Eu vivo dos eventos, eu vivo de publicidade, eu vivo de internet. E eu quero, jeito. Cara, eu quero que o restaurante aconteça no tempo que ele tiver que acontecer. Então, se eu marquei reunião hoje e o cara não foi, beleza, eu não vou me estressar com isso, velho. Eu acho que foi aí que eu comecei o resgate, que é um pouco do estoicismo, é um pouco de filosofia, aí envolve um monte de outras coisas. Mas foi aí que eu comecei a me resgatar, cara. Tipo, pô, eu vou vir pra feira aqui, por exemplo, vou dar um exemplo do podcast, tava marcado há mais de uma semana. Mas e se eu tivesse vindo pra cá e tivesse furado o pneu e eu tivesse perdido o horário? Aconteceu, cara. Você não pode... O que já aconteceu é passado. Você tá falando isso no meio de uma cidade que cada vez tá mais maluca, né? A gente em São Paulo, os motoca tá cada vez mais maluco, a cidade tá maluca, a gente tá todo mundo sofrendo, a cozinha tá cada vez mais uma gritaria e a gente tá adoecendo sem perceber. É porque eu acho também, tá? Eu tô aqui falando um monte de coisa, mas é tudo achismo do que eu acho da minha cabeça. Cara, pra mim tá tudo bem porque, como eu te falei, eu já esqueço muito que tá gravando. É o bate-papo. Não, é isso. E se serviu pra alguém, show. Se não serviu pra ninguém, também show. Porque pra mim serve. E o que importa é o que serve pra mim. A gente é individual e único por conta disso. Você sabe o que é bom pra você. Então esse tipo de reflexão me ajudou muito pra dar um resgate e, cara, e entender que, assim, eu só tenho hoje, mano. É só hoje, mano. Amanhã você não sabe nem se tá aí. E o que aconteceu, já aconteceu. Então o papo que a gente tá tendo aqui, cara, é que nem eu falei, pô, tava vindo, furou o pneu, já aconteceu, mano. Eu não vou ter que ficar, furou o pneu, tô estressado. Já aconteceu, mano. Agora o que você vai fazer? Tá, agora eu tenho um cenário no meio da marginal com o pneu furado, mano. O que eu faço? Pego um Uber e vou pro bagulho? Adianta você ficar, tá ligado? Remoendo uma parada que já aconteceu, mano. O que aconteceu é passado. E viver no futuro é ansiedade, né? Aí isso eu controlo bastante, que eu tenho também. Vou usar esse final como desacelere, né? Desacelere, é isso aí. Desacelere. Eu tô nesse período, cara. Não é fácil. Eu acho que requer... Primeiro que requer muita vivência, porque não dá pra falar pra um cara que tá começando agora, que tá começando a fatiar o frio, falar, desacelera aí, meu brother. Mas o que eu digo pra esse cara é se respeita, mano. Se respeita. Ninguém é desumano trabalhar, tipo, 12 horas por dia, mano. A gente não pode colocar isso como... romantizar essa parada, mano. Eu sei que pro mundo da gastronomia aí tem um monte de maluco me olhando agora, me julgando. Que 12 horas na cozinha é normal. Não é normal, mano. Não é normal. Não é normal, mano. Isso não pode ser normal, mano. Não tem como. Não tem como ser normal, mano. As pessoas precisam viver, mano. E aqui em São Paulo as pessoas trabalham 12 horas por dia pra conseguir comer, mano. Não é pra viver. Fora o tempo de deslocamento. Tá ligado? Então, mano, as pessoas precisam viver. Por isso que tá todo mundo doente, mano. É muita informação, é muita coisa chegando, é IA,
As pessoas não aprenderam nem o Windows, mano. Eu não aprendi nem o Excel, mano. E já estão querendo me ensinar inteligência artificial, tá ligado? Perfeito. Aí você se sente espremido, mano. E aí eu acho Atrasado. que e aí é por isso que essa sensação de emergência, né? E o emergência me puxa a palavra emergente, porque a gente que veio lá de baixo, a gente já se sente atrasado. Desde sempre, mano. Pela cultura da onde viemos, então a gente já... Opa, eu tenho que ser mais rápido Desde que os sempre, caras, desde e a gente se submete muito mais. Então tem que trabalhar nesse, fazer o outro, a gente vai. Vai e acha isso natural, mas não pode ser natural, né? Eu tô ligado que isso, eu falando agora que tá tudo bem, mano, é lindo, né? Mas quem tá passando lá, mas, mano, meus irmãos tá na mesma situação que eu tava lá atrás, mano. Hoje quem me conhece sabe que meus irmãos trabalham comigo, eu tento puxar todo mundo, tem uma galera que vem comigo. Mas não pode ser natural, mano. As pessoas têm que se divertir, as pessoas têm que sair de casa, as pessoas têm que sorrir. E às vezes o que eu acho que é treta, Diego, é que às vezes tem que passar, sabe? Às vezes eu acho que tem que passar também pra ter essa maturidade, pra entender também. É complexo. Não, é muito complexo e também é muito fantasioso esse cenário que eu tô propondo aqui na situação atual do país, econômica. Eu sei disso, mas o meu alerta é: não podemos normalizar uma jornada de trabalho absurda numa cozinha que, cara, quem é de cozinha tá ligado, ficar de pé ali, mano, cara, é doído, velho. Temperatura ambiente, né? Tá cozinha quentinha. Gritaria, a cozinha nem tá quente. Cara, fora o estresse, é briga com o salão que mandou comanda errada, é a cozinha que mandou o bagulho e não viu que tava a observação sem molho, sei lá. Mano, toda hora tem um BOzinho, aí você tá ali no meio do serviço, sei lá, mano, a câmera fria parou. É muito estressante. Aí imagina você ficar toda semana ali 12, 15. É trash. As pessoas piram, velho. As pessoas não aguentam, mano. É por isso que saúde mental tá aí, ó. E essa é a ideia do podcast, cara. Essa é a ideia do Por Detrás da Cozinha. É mostrar... Aqui a gente foi de um cara nascendo pro mundo da cozinha, um cara maturando. Se a referência serviu na Espanha. Quem pegou. Quem assistiu o tempo inteiro entendeu maturando ali o Diego Ramon na Espanha, ali como ele maturou, vindo pra veia empreendedora, entendendo como começar um negócio. Às vezes a gente só precisa dar o primeiro passo, como a Natália Cifuentes usou também a expressão energia, que às vezes ela falou, dá o primeiro passo e a energia vai fazer o restante. Então, foi legal o bate-papo, cara. Foi legal pra caramba, né? O foda é se deixar, eu vou pra qualquer linha. Esse é o problema, que a gente não tem brief, a gente não tem pauta, a gente não tem nada. Mas é por isso que é gostoso, né? Eu vim aqui pensando, caralho, ele vai me perguntar um monte de coisa de mercado, puta, eu vou falar umas merdas, não sei o que. Não, nem falamos nada, tá vendo? É isso que é maneiro. Eu quero te agradecer demais, cara, por essa experiência. Eu tô nessa fase de momento, sabe? Eu quis estar aqui com você o tempo inteiro, eu não quis estar em nenhum outro momento. Eu me reservo a essas experiências assim, e cara, eu sou grato demais a tudo que eu tenho. Eu falei isso um pouco antes, não tenho um problema nenhum em falar na câmera, porque eu estava aqui. Não sei se você se sentiu presente. Sim, total. Eu acho que tá faltando um pouco mais disso na nossa vida. Alguém que olha no olho do outro e escuta. Cara, eu tava falando pro pessoal, às vezes a pessoa fala, 2 mais 1... Você tá me ouvindo bem aí? 2 mais 1 é 4. E a pessoa, sim. A galera não tá nem te ouvindo, tá ligado? Tipo... Cara, teve momentos da conversa que eu esqueci que eu tava na feira. Não sei se você acontece isso também, mas às vezes quando eu tô muito focado, parece que entra num túnel e você meio que esquece o que tá ao redor. Cara, eu faço isso constantemente. Eu falo que a 3R, que é quem fomenta pra eu poder ter essas experiências... eu sou muito mais parceiro dos meus clientes e muitas das vezes a gente não conversa sobre máquina, que é o meu business, tipo, porque eu acho que o networking
a gente pensa só no profissional. Mas, de repente, tem uma cliente nossa que tá no Mato Grosso e ela tá mandando foto pra mim sabe? Isso é muito maneiro, né? Eu acho que tá faltando um pouco... É o que você falou. Uma conexão, né? Aí já era, cara. É isso aí. Aí vai além, sabe? Aí já passou de ser um comercial, né? Você já virou... Já tem uma conexão de pessoa pra pessoa. Isso que é maneiro. É isso que eu mais... Cara, que eu dou mais dou valor, assim. Eu acho que qualquer negócio, se não tiver esse trato de pessoa e você não conseguir confiar na pessoa que você tá tratando, pra mim não rola, velho. Eu não consigo, mano. E acho que hoje o que eu tento vender realmente é isso. Eu falo muito isso para os meus clientes. Eu vendo confiança. A manutenção é a manutenção. É isso. Agora, a confiança e... Não vou... Tá vendo? O problema é esse, Belo. Eu já abro uma outra janela, aí essa janela me leva para outra janela. Se levantar a bola aqui, eu vou ficar aqui meia hora, né, falando abobrinha. Eu brinquei e falei, esse bate-papo começou com o Yuri Alberto do Corinthians, né? Cara, puta cara de jogador de futebol. Jogar bola. Cara, se tem uma coisa que eu sou ruim é no futebol. Puta que pariu. Mas sério mesmo, obrigado demais por esse... Passou quanto tempo, o Belo? 6. Quanto? 1h06. Parece 1 hora, cara? Não, passou... Não, a galera pergunta, todo mundo senta aqui e fala, quanto tempo a gente vai bater de papo? Eu falo, cara, me deram 30 minutos. Aí o cara, não, rapidinho. Aí termina, quanto tempo passou? 1h40, né? A tela lá, 1h40, caraca, não para. Eu não sei se é bom ou se é ruim, né? Porque às vezes eu tô travando a feira da pessoa. É nada, é bom pra caramba. Eu gosto de bater papo. Batendo papo a gente aprende, a gente faz várias reflexões. Foi maneiro demais. Show. Muito bom. Galera, esse foi o Nether Talks número 9. Diego Carrilho. Falamos sobre a gastronomia espanhola, falamos sobre empreendedorismo, chegamos até a saúde, falamos muito, aprofundamos um pouco sobre pessoas. Te deixo esse minuto, de repente quer fazer um jabá do Micasa ou... É isso, eu acho que o Micasa tá começando, sigam nas redes sociais. Carrilho Diego, que é o meu pessoal, e o do Micasa é mi.casasp, segue lá que logo tem novidades e vocês podem ir lá visitar minha casa, olha aí. Eu acho que eu vou, hein? Bora. Eu sou o Rafael Guarnieri, host do Pô de Trás da Cozinha, esse foi o Nether Talks número 9, te vejo logo mais. Beleza? Valeu!